A paz do Senhor, que bom que nós marcamos o encontro com Deus esta manhã, que bom que vocês vieram, que bom que os nossos irmãos que estão em casa já estão conectados. Se vocês que estão aqui puderem compartilhar com os amigos para eles se lembrarem, porque muita gente às vezes esquece que também tem transmissão. E a partir de hoje estaremos transmitindo todos os domingos também do Templo 7. Então, cada domingo teremos um professor diferente com transmissão, porque temos muitos irmãos que não podem estar no nosso meio, né, devido à sua idade, devido à imunidade, mas então por isso que vamos fazer transmissão direta. Que bom que nós estamos aqui. Fiquemos de pé, queridos, vamos fazer uma oração. Vamos pedir para o nosso presbítero irmão Vilmar levantar a voz de oração e logo em seguida nós vamos então dividir as classes presentes. Estão os nossos jovens, que bom que eles estão. Está aí o professor? Jovens, não, cadê o professor? Quem é o professor? Levante a mão. É Rebeca? Oh, hoje é pai e filha. Maravilha, imensa. Que bom. Família Lessa, o serviço de Deus hoje. Muito bem, então nós vamos ouvir a oração pelo presbítero irmão Vilmar, e logo em seguida os nossos jovens estarão indo para a classe deles, e o pastor Fabrício Lessa tomará então a direção do nosso ensino, até 10h15, né? Se Deus quiser. Nós atrasamos um pouquinho hoje, devido ao início aí da nossa... Eu quero agradecer já ao Everton, que está aí todos os dias, né? Transmitindo para nós, e ele é uma benção. Louvamos a Deus pela vida dele, né? Ontem à noite, hoje pela manhã, hoje à noite, e terça à noite, ele é solicitado. Mas que bom que ele tem a inteligência e que ele se colocou à disposição para servir a Deus com o seu talento. Vamos então orar com o nosso presbítero irmão Vilmar, e logo em seguida o pastor Fabrício. Aleluia. 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 Bendito é o teu nome. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Podem tomar vossos assentos. Bem-vindo a todos os irmãos que estão em casa também nos ouvindo esta manhã. É bom sempre mandar um comunicado se está bom o som, se está tudo ok, né? Para nós estar aí com o Everton melhorando cada vez mais. Deus abençoe e boa continuação. Pastor Fabrício. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos já dar, então, início à nossa lição de hoje, né? Trata sobre um assunto tão importante. Trimestre muito bom, com bons assuntos. E hoje, precisamente, nós trataremos sobre a lição número 8, e ela tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se me permite, posso tirar o microfone? Não dá? Pode segurar? Que aí vai ficar melhor para mim poder... O ideal seria não haver contato, mas foi-me aberta aqui uma exceção. Obrigado, pastor. Então, o título fala sobre edificados e sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a lição número 8. O texto áureo dessa lição, ele diz o seguinte, está lá um versículo que se encontra em Efésios, capítulo 2 e 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja.
que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Vamos para a leitura bíblica em classe, que diz assim, o texto da leitura fica em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Essa é a leitura bíblica em classe, e é onde está fundamentado os assuntos que vamos discorrer essa manhã, né? Efésios 2 e 20. Vamos iniciar a nossa leitura então. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, 24 ao 27 agora. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? O objetivo geral dessa lição de hoje, irmãos, é ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então, esse já é um panorama, né, inicial para a gente poder entender qual o objetivo, aonde nós queremos chegar essa manhã. Então, ensinar que Cristo é a base da igreja, estamos alicerçados em Cristo, né, que é a pedra fundamental, a pedra principal, a pedra angular de esquina, e também na doutrina dos apóstolos, né? E no testemunho dos profetas. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, explicar que no Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós por meio do seu Espírito Santo, né? Então, a gente vê aí uma mudança radical entre o Novo e o Velho Testamento, né? No Antigo Testamento, Deus se manifestava, Deus habitava, então, no tabernáculo e no templo, mas no Novo Testamento, Ele habita nos crentes, na igreja do Senhor, na sua igreja, né? Segundo, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então, o objetivo número 2 é entender Cristo como fundamento, como pedra fundamental, né? Como pedra de esquina, mas também a importância dos apóstolos e a sua doutrina e o testemunho dos profetas na edificação dessa grande construção, desse grande edifício espiritual que é a igreja, né? Nós vamos entender aqui que Paulo usa a figura de um edifício, é uma figura de linguagem, ele usa como um bom pedagogo, né? Ele usa essa figura de linguagem, assim como em diversas outras oportunidades ele usa diversas outras figuras de linguagem, exatamente para tornar clara, né, cristalina, a sua ideia ao qual ele está expondo, defendendo aos crentes, né, para que fosse do entendimento de todos, pudesse ficar claro, exemplificado aqui, nessa figura de linguagem, essa grande construção. Ele usa a linguagem de uma grande construção, que realmente a igreja é essa grande construção, que ele usa nessa figura, né? Desse grande edifício, nessa figura de linguagem. Então, ele usa esses termos para que todos pudessem compreender, né? Desde os mais simples aos mais doutos, né? Pudessem compreender
a obra de Deus. E o objetivo terceiro é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, são os 3 objetivos, né? Aqui mais específicos. Vamos ao comentário. Introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Guardem bem isso, irmãos. Como um edifício em construção. A igreja, ela não pode ser considerada uma obra terminada. Não, ela ainda está em construção. Né? A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição, estudaremos cada um desses aspectos. Vamos ao primeiro tópico, que fala um edifício espiritual. É o primeiro tópico. A primeira parte desse primeiro tópico, um edifício espiritual, é o santuário judeu. A gente vai ler aqui na sequência, direto, sem pausa, a parte 1, o santuário judeu, e a parte 2, o santuário cristão. Vamos ler essas 2 partes, e depois a gente para aqui para fazer algumas breves reflexões, né? Vamos lá, o santuário judeu. Geralmente eu costumo dividir a leitura junto com os irmãos, mas como estamos fazendo uma transmissão via internet, né? Então, se faz a necessidade do microfone, tá? Então, hoje vamos fazer um pouquinho diferente, né? Eu vou ter um pouquinho mais de trabalho aqui para poder fazer toda a leitura, mas eu conto com a compreensão de todos. Vamos lá. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel, como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Parte 2, santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Amém, irmãos? Então, temos aqui essas 2 partes, né, o santuário judeu, o santuário cristão, fazendo aqui uma comparação, né, que no Antigo Testamento havia o tabernáculo, primeiramente, depois o grande templo de Salomão, e era o grande símbolo da fé, né, judaica, e o ponto de encontro entre Deus e o seu povo, né? Porém, já na Nova Aliança, no Novo Testamento, já não há mais a necessidade desse templo construído por pedras frias, mas há uma grande construção espiritual, né? Deus, então, ele muda a forma como se relaciona com seu povo, no sentido de ele não se encontra mais com seu povo em um templo feito por mãos humanas, mas ele habita na igreja, nos crentes, nos salvos, redimidos, naqueles que foram reconciliados por meio da cruz, né?
E o que me chama a atenção aqui, e entendo que é esse o objetivo aqui do comentarista dessa lição, é ressaltar aqui um ponto muito importante aqui nesse primeiro tópico, né? Desse grande edifício. Estamos falando aqui do grande edifício, dessa grande construção, desse grande templo espiritual que agora é a igreja do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui, um dos pontos aqui, é a reconciliação, né? Tudo isso só foi possível por meio da reconciliação, que foi assunto da lição passada, né? Foi tratado com os irmãos aqui e via web também. Foi por meio da reconciliação que tudo isso foi possível. Por quê? Por meio da cruz, Deus derrubou todas as barreiras de separação, na horizontal e na vertical. Por quê? Por meio da cruz, Ele reconcilia os homens com Deus e também derruba as barreiras de separação que havia entre os povos. Nós podemos ver no Antigo Testamento, o Antigo Testamento resume a humanidade basicamente em 2 povos: Israel e os gentios. Gentios são todas as gentes, todos aqueles que não são judeus, que não são circuncidados, que não fazem parte da aliança mosaica, né? Então, o Antigo Testamento basicamente divide a humanidade nesses 2 povos, e havia separação entre eles. E aqui a própria lição diz que o templo de Jerusalém em si era motivo de desavença. Por quê? Porque era exclusivo para os judeus, os gentios não tinham acesso ao templo, ao lugar da habitação, ao lugar onde Deus se manifestava e se encontrava com o seu povo. Não havia acesso aos gentios. Os gentios eram estrangeiros, eram considerados imundos, separados da aliança, né? Não faziam parte da promessa, enfim. Agora, em Cristo, por meio da cruz, Deus, ele reconcilia, né, consigo, com Deus, todos os povos, derrubando toda e qualquer barreira de separação, por meio da cruz. Isso é, agora não há judeu nem gentil, mas por meio da cruz, isso é, todos aqueles que creem em Jesus, que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, que se unem a Cristo pela fé, seja judeu ou seja gentil, eles passam a fazer parte de um novo povo, uma nova nação, que é a igreja, né? Uma outra figura de linguagem, podemos assim dizer, né? Uma nova nação. Tanto é que se você for pegar aqui o texto de Efésios, no capítulo 2, nós começamos a leitura bíblica do capítulo 20. Se a gente pegar o versículo 19, você vai ver que Paulo, ele usa esse texto, se nós formos analisar essa galeria completa, todo o contexto daquilo que nós lemos aqui de Efésios, capítulo 2, 20 e 21, você vai ver que Paulo, ele começa a tratar o assunto falando da reconciliação e do fim da separação, né? Por quê? Porque esse era o grande objetivo de Deus por meio da cruz, a reconciliação. Quando eu falei na vertical e na horizontal, né? Na vertical e na horizontal, por quê? Porque a inimizade, né? Quando o homem caiu, o pecado, ele afetou o homem em todos os aspectos. O relacionamento, as relações humanas foram perturbadas em todos os aspectos, seja consigo mesmo, seja com o próximo, ou seja com Deus. Então, por meio da cruz, por meio da regeneração, por meio da fé, o homem, ele passa a ter paz consigo, ele passa a ter paz com o próximo, e ele passa a ter paz com Deus. Então, já não há mais barreira de separação. E Deus, com isso, ele forma um novo povo, a igreja, né? Então, eu vejo aqui, importante ressaltar, né? A unidade, a reconciliação, a unidade dos povos por meio da cruz, né? Veja bem, uma coisa muito interessante que eu anotei aqui, falando do fim da separação e da unidade dos povos por meio da cruz, formando um novo povo, a igreja, né? Nós podemos ver que no Antigo Testamento, eu lembro que a gente teve aqui, no trimestre passado, tratamos muito sobre esse assunto. No Antigo Testamento,
nós podemos ver que após o dilúvio, quando os filhos de Noé, eles saem da arca, o Sem, o Cã e Jafé, eles que dão origem às nações, não é isso? Eles dão origem às nações, eles repovoam a terra após o dilúvio. Já no livro de Atos, nós podemos observar Deus unindo as nações por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho. Se nós formos dar uma caminhadinha pelo livro de Atos, fazendo uma análise, em Atos capítulo 8, a gente pode ver Deus salvando um descendente de Cã, que era aquele ministro da fazenda da Etiópia, certo? Em Atos capítulo 9, no capítulo seguinte, nós podemos ver Deus salvando um descendente de Sem, a caminho de Damasco. Alguém poderia me dizer quem era esse descendente de Sem a caminho de Damasco? Paulo, né? O grande apóstolo dos gentios. E no capítulo 10, no capítulo seguinte, nós podemos ver Deus salvando um descendente de Jafé. Quem é que ele salva no capítulo 10 de Atos? Cornélio. 3 representantes, né, desses 3 personagens, filhos de Noé, que repovoam a terra. Enfim, um descendente de Sem, de Cã e de Jafé, nos 3 capítulos de Atos 8, 9 e 10. Nós podemos ver que por meio desses 3 representantes, Deus está revelando que não há mais barreira de separação, mas Ele, de todos os povos, Ele cria um novo povo, a igreja. Assim nasce a igreja, para destruir a inimizade entre os homens e a inimizade entre o homem e Deus, né? E com isso, então, essa grande construção, a igreja, esse grande edifício que Deus está a construir, né, por meio da pedra fundamental que foi lançada, que é Cristo. Mas nós vamos ver aqui mais adiante, né? Mais adiante nós vamos também falar um pouco mais sobre o santuário cristão, o crente como templo do Espírito Santo, a igreja, né? Porque Paulo, em 1 Coríntios, seja no capítulo 3 e no capítulo 6, ele trata da igreja, de forma coletiva, a igreja como santuário de Deus, mas ele também trata do cristão, de forma individual, também como santuário, como habitação do Espírito de Deus. Então, tanto a igreja, como de forma coletiva, é o santuário de Deus, como o cristão também, de forma individual, é o santuário de Deus, onde Deus habita, onde Deus revela a sua glória. Falando um pouquinho mais de santuário, nós já vimos aqui na leitura também, só fazer um breve comentário, um resumo daquilo que a gente leu. A gente pode ver que no livro de Gênesis, Deus andou com o seu povo. Nós fomos fazer uma análise sobre a presença de Deus, a habitação de Deus, a visitação de Deus, que no nosso caso não é visitação, Ele habita em nós, né? Mas nós fomos fazer uma análise no Antigo Testamento, começando por Gênesis. Deus andou com o seu povo, Gênesis capítulo 6, versículo 22, capítulo 6 e 9, Deus andou com o seu povo. No livro de Êxodo, Deus decidiu morar com o seu povo, habitando o tabernáculo, né? Está lá em Êxodo 40, até que os pecados de Israel afastaram a glória de Deus do tabernáculo, como nós podemos ver lá em 1 Samuel capítulo 4, né? Quando Deus retira a sua glória, né? A arca é roubada, Israel cai na mão dos filisteus, Israel sucumbe na batalha contra os seus inimigos, e ali aquela frase muito conhecida, e acabou, né? Foi-se a glória, enfim. Mas Deus então habitava no tabernáculo até que os pecados de Israel o afastaram do tabernáculo. A seguir, Deus habitou no templo. 1 Reis capítulo 8. Deus habita no templo, revela a sua glória, a sua majestade na inauguração do templo de Salomão. Foi aquela maravilha toda, né? Então, Deus veio habitar no templo. A sua presença era o símbolo da sua habitação, né? E nós encontramos isso em 1 Reis 8. Mas outra vez os pecados de Israel novamente afastaram a glória de Deus, ao ponto de Ezequiel, no capítulo 10, teve uma visão da glória
saindo do templo, saindo pelos portões de Jerusalém e indo embora, né? Indo embora, novamente os pecados. E agora, né, hoje na nova aliança, por meio do Espírito Santo, Deus habita a igreja, né? Como já disse, de forma coletiva, mas também de forma individual, habitando cada crente. Ele não habita nessa edificação de tijolos, por mais que nós tenhamos um grande carinho, uma grande estima pela edificação, pela casa onde nos reunimos, pelo templo aqui, né? Templo aqui de tijolos, enfim. Tenhamos cuidado, por mais que sabemos que os utensílios e tudo aqui que foi consagrado para uso, né, da casa de Deus, do culto a Deus, mas nós sabemos que Deus não habita aqui. Nós nos reunimos aqui, Deus manifesta a sua presença maravilhosa no culto coletivo e público, mas quando nós vamos embora, Deus não fica aqui. Ele vai junto com a gente, porque Ele mora, Ele habita na gente. Ele mora em nós, nós somos o templo do Espírito Santo, não mais uma casa de pedras frias, ornamentada, mas por mais bela que seja, mas não é aqui que Deus habita e nem quer habitar, mas é no coração daqueles que nasceram de novo, que foram regenerados pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, numa análise, né, num panorama, a gente vê então, no andamento da história, como é que Deus se manifestou, né? Claro que tudo que aconteceu no passado apontava para um acontecimento futuro, algo muito mais glorioso, né? Apontava para nós, para a igreja, como o santuário espiritual de Deus, onde Deus sempre desejou habitar, né? Amém, irmãos? Vamos então continuar aqui, a parte 3 e a parte 4 do primeiro tópico. Vamos ficar aqui ligados no horário. Da onde, perdão, pastor? Ah, sim, sim. Um abraço aí, então, para os irmãos de Telêmaco Borba, cidade natal da minha esposa, né? Ela já deve ter compartilhado lá a live da igreja, né? Amém. Deus abençoe. Obrigado pela audiência, né? Vamos aqui, então, juntos, continuar aqui a nossa aula. Vamos lá. A parte 3, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, ou em linha reta, né? Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento, né? Então, a pedra angular era das construções antigas, ela era a pedra mais importante, a pedra principal, né, que era posto no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura. E quem é essa pedra angular dessa grande construção espiritual que é a igreja? É Cristo, né? Vamos lá, Cristo, a pedra principal, parte 4. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo. É importante entender uma coisa, irmãos, veja bem. Então, essa grande construção espiritual, que é a igreja, esse grande templo,
que ainda está a ser edificado, né, tem por pedra angular, por fundamento, por sustentação, Cristo, que é a pedra fundamental, né? É importante entender que a Bíblia usa pelo menos 3 palavras gregas para pedra: Petra, Petrus e Litos, certo? Petra fala de uma grande rocha, ou de uma rocha do tamanho suficiente para sustentar uma edificação, para servir de base. Quem é essa rocha? É Cristo. Ele mesmo se declara essa grande rocha. No Antigo Testamento, Deus diz, eu sou a rocha, né? Fala de firmeza, onde não há mudança nem variação. Sustentação é Cristo. É nele que a igreja está fundamentada. Por isso que a igreja não pode e não será abalada por nada. Permanecerá firme até o dia da volta de Jesus. Claro que sofremos muitos ataques, passamos por muitas dificuldades ao longo da nossa peregrinação nessa terra. Mas a igreja verdadeira, o remanescente fiel, nunca será abalado porque está fundamentado em Cristo, que é a rocha. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, quem é a rocha? É Ele que dá sustentação. Vêm os rios, vêm os ventos, né? E batem de encontro com aquela casa, mas ela permanece de pé. Por quê? Está fundamentada na rocha que é Jesus, né? Agora, aquele que constrói a sua casa sobre a areia, dificilmente suportará as investidas, as tribulações dessa vida, do mundo, do inferno. Por quê? Porque o fundamento não é firme, né? Então, existem 3 palavras: Petra, Petrus e Litos. Então, Petra, que fala de uma grande rocha, ou uma rocha suficiente para sustentar uma grande edificação, representa Cristo. Jesus, quando ele faz aquele trocadilho naquela conversa, quando ele diz para Pedro, né? Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, falando dele, tu és Pedro, isso é, tu és Petrus. Petrus fala de uma pedra, de um pedregulho, de uma pedra solta, uma pequena pedra, que pode ser chutada, jogada de um canto para o outro. Tu és essa pedrinha, Pedro, mas eu sou a grande rocha, eu sou a Petra, e sobre essa Petra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque ela está edificada na grande rocha, que é Jesus. As portas do inferno, aqui fala dos planos, dos ardis, das investidas do inferno. Porta, no Antigo Oriente, diz respeito às portas de uma cidade, era onde corresponde como se fosse hoje a prefeitura de uma cidade. As autoridades se reuniam à porta para decidir o futuro, os planos, os planejamentos, né? As suas reuniões para decidir coisas que seriam necessários colocar em prática, em execução. Era como se fosse a prefeitura do Antigo Oriente. As portas do inferno, está falando que todo o inferno reunido para planejar o fim da minha igreja, não vai adiantar. Os planos do inferno serão frustrados, porque a minha igreja está edificada na grande rocha. Sou eu, Jesus. Ela não está edificada em Pedro, ela não está edificada nos apóstolos. Entenda o texto. Na doutrina dos apóstolos, a igreja está edificada em Jesus e na doutrina. Do que consiste a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos consiste em 2 coisas: nos textos do Antigo Testamento e nos ensinamentos de Jesus. Você quer ver uma coisa? Eu vou até adiantar aqui, já aproveitando que o assunto fala sobre isso. Se você pegar aquela célebre pregação de Pedro em Atos capítulo 2, Pedro ali, um célebre sermão onde milhares de pessoas se rendem a Cristo no final daquela pregação. Se você fizer uma análise na pregação de Pedro, você vai constatar 2 coisas ali, veja bem.
Pedro fundamenta a sua pregação em 8 livros do Antigo Testamento. Veja só quais são eles: Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarias, Salmos, 1 Reis e 2 Samuel. Toda aquela mensagem tem como base, o esboço daquela pregação de Pedro, tem como base esses 8 livros do Antigo Testamento. E também você vai encontrar ali, na pregação de Pedro, de Atos capítulo 2, né, ele citando os 4 evangelhos. Claro que esses 4 evangelhos foram escritos posteriormente, mas Pedro conhecia muito bem o que estava falando, mesmo que tenha sido escrito posterior à pregação de Pedro, mas os acontecimentos citados eram pretéritos, haviam acontecido antes da pregação. Ele cita passagens dos 4 evangelhos. Então você vê que a pregação de Pedro consistia no quê? A doutrina dos apóstolos consistia no quê? Nos profetas do Antigo Testamento, e consistia naquilo que Pedro havia testemunhado como apóstolo do Senhor, né? Na vida e mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, essa era a doutrina dos apóstolos, e é aí que a igreja está fundamentada, em Jesus, na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. E a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas nada mais é do que baseado nos ensinamentos do Antigo Testamento e na vida e mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pastor Ivânio, por favor, fique à vontade. Sim, citou Joel. Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarias, Salmos, 1 Reis e 2 Samuel. Obrigado, pastor. Obrigado. Então, meus irmãos, você vê aí, então, que Cristo é a pedra angular. Mas falando um pouquinho mais aqui sobre pedra angular, ou pedra principal, né? Pedra angular, pedra principal. Quem aqui é construtor ou entende um pouquinho de construção, ou já acompanhou, ou foi aí o administrador da construção da própria casa, um pouquinho entende, mas há aqueles que não têm conhecimento nenhum e não há mal nenhum nisso, né? Então, mas vamos lá, o que significa uma pedra angular e principal? A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as paredes. É ela que dá o quê? O esquadro, é isso, né? Ela dá o esquadro. Você já viu um muro torto? Ele começa de um jeito, né? Termina... E o interessante é que, se o muro for longo, a construção for muito grande, se você sair no início, se você sair 1 centímetro fora, lá na ponta pode dar alguns metros de diferença, por causa do ângulo, certo? Da distância. Então, Cristo é essa pedra angular, que dá o esquadro, para que esse grande edifício, que é a igreja, não venha a sair, né, da direção certa que ela deve estar. Olha só, o pastor está mencionando que o nosso templo aqui, a congregação, tem uma pedra angular no lado direito, lá na frente, na fachada, né? Então, olha só que interessante. O pastor então participou da construção aqui, né? E vai participar da construção da próxima ou das próximas, né? Se Cristo não voltar, né? Então vamos lá. Quem sabe eu estarei aqui para presenciar a próxima pedra angular do novo templo aqui de Biguaçu, né? Boa observação, do lado direito, verdade. Vamos lá. Então, essa pedra, a partir da pedra angular, eram definidas, olha só, a partir da pedra angular, da pedra principal de esquina, eram definidas as colocações das outras pedras. Primeira pedra angular, Cristo é a primícia, é o primeiro em tudo, certo? Ele é o primeiro em tudo, ele sempre é apresentado nos evangelhos como o primeiro em tudo,
e sempre no meio, certo? Ele está sempre no centro. Ele é o primeiro e está sempre no centro. Pode olhar nos evangelhos, você não vai encontrar nada longe disso, ou diferente disso. É essencial, tá? Então, essa pedra definia colocações das outras pedras, alinhando a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. A pedra angular orienta, né, o desenvolvimento da construção e dava simetria à obra inteira. Todas as pedras que viriam após estariam ligadas e alinhadas à pedra angular. Atualmente, a pedra angular seria semelhante aos alicerces dos prédios contemporâneos. 1 Pedro 2,20, Pedro fala que cada crente é uma pedra, certo? Que Cristo é a pedra fundamental. Quando Pedro usa a figura de linguagem, dizendo que cada crente é uma pedra nesse grande edifício espiritual que é a igreja, ele usa uma outra palavra grega, litos, que significa uma pedra lavrada, que foi cortada, trabalhada para fazer parte dessa grande construção. Isso é, Cristo pedra angular, a doutrina dos apóstolos, os testemunhos dos profetas, fazem parte desse fundamento. E uma observação importante, a pedra angular, o fundamento, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, pode ser removido ou mexido do seu lugar. Ela permanece firme, no mesmo lugar como ela foi colocada. Então, nós somos outras pedras que vêm após, fazemos parte dessa grande construção. Litos, Pedro usa litos, pedra lavrada, são as pedras que são usadas para completar a estrutura. Jesus é a Petra, né? E os crentes a seguir são o litos, as pedras lavradas, trabalhadas, que fazem parte dessa grande edificação que é a igreja do Senhor. Eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha que é Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão. Está bem claro, irmãos? Está bem explicado? Tranquilo? Podemos seguir adiante? Isso, sim. O fundamento o fundamento não tem como mexer, mas para cima ela ainda está em construção. A gente já vai ver isso adiante, que o verbo ou a palavra usada por Paulo no texto indica ato contínuo, algo inacabado, que ainda está em construção. Bem observado, pastor. Obrigado. Pastor Ivane, por favor. Bem observado, pastor Ivane está destacando que duas coisas que não servem para uma construção é pedra mole e tijolo duro, né? Não dá para trabalhar, né? É inconsistente com aquilo que se precisa, que se espera, né? Verdade. Pedra podre, né? Eu nunca cortei pedra na vida, mas o terreno que eu tenho ali no Sambaqui, onde tem a minha primeira casa ali, que Deus me deu ali, nos abençoou, tinha muita pedra. E aí alguns amigos me ajudaram a cortar essas pedras, e tinha pedra que era pedra podre. Pedra podre, tu não consegue cortar ela no esquadro, em linha reta, ela se esfarela, ela não suporta a pressão, ela se quebra, né? Então, o crente tem que ser litos, uma pedra boa de corte, né? Tem que bem observado. Certo. Não tem solidez, resistência, né? Verdade. Fica desfigurada na hora de quebrar, é verdade. Pastor Heraldo, por favor.
Sim. Não existe como lançar outro fundamento. Já não é a igreja, exatamente. Bem observado, pastor Geraldo. Então, o fundamento, Cristo, pedra de esquina, pedra angular, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o fundamento, e não há como colocar outro fundamento. Uma vez tentando mudar o fundamento, ou colocar outro fundamento, já não é mais a igreja de Cristo. É a maldição, outro evangelho é maldição. Amém, irmãos? Meu Deus, usei quase a hora toda da aula no primeiro tópico, mas vamos em frente. Mas bem que o primeiro tópico, ele corrobora, ele tem muito a dizer com o terceiro também. Então, no terceiro, fazendo um resumo, a gente pode se dar por satisfeito que não deixamos passar nada da lição, né? Vamos seguir adiante, então? Vamos para o tópico 2. Fundamento, apóstolos e profetas. Vamos lá. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado o apostolado, melhor, é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do Senhor, do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. A doutrina dos apóstolos, vamos dar sequência aqui para adiantar um pouco. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. A gente já fez aqui uma análise, né, provando que a base da mensagem deles são as escrituras e também uma interpretação do que estava acontecendo no momento com base na vida e mensagem do Senhor Jesus, né? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21 e 33. A Bíblia, de estudo pentecostal, ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Isso aqui é muito importante. Veja bem, nenhuma revelação, visão, ou até livro ou escrito posterior àquilo que é considerado o ensino dos apóstolos, ou o Novo Testamento, o cânon, né, do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, nada disso é superior ou pode substituir o cânon, os livros. Veja bem, os profetas do Antigo Testamento, tanto quanto os apóstolos no Novo Testamento, é que tinham a autoridade de o que eles escreviam era considerado cânon, sagrado. Eles colocavam o pincel no papel e ali era considerado palavra de Deus, certo? Infalível, inspirada, inerrante. Tudo que vem após, seja escrito, seja visão, seja revelação, cuidado, eles não têm a mesma autoridade, fidelidade e infabilidade que tem as escrituras, por favor, certo? Então, eles tinham essa autoridade escriturística.
Já outros que vieram depois não têm essa mesma prerrogativa, não. O cânon do Novo Testamento se encerrou, certo? Se encerrou ali com o Apocalipse, ponto final. Tá? Até eu estou dizendo isso porque há algumas seitas, ou até alguns líderes de algumas seitas que eles exigem, eles trazem para si essa mesma prerrogativa, querendo dizer que estão no mesmo nível de autoridade e inspiração dos apóstolos de Jesus. Longe disso, impossível, né? Isso é heresia, isso é diabólico, né? Temos até uma certa líder religiosa aí que já morreu, que na seita dela, os escritos delas são considerados tendo o mesmo nível de autoridade da Bíblia. Isso é heresia, isso é uma maldição, isso é diabólico do inferno. Não existe essa possibilidade, certo? Então, somente os apóstolos de Jesus, eles lançaram um fundamento, esse fundamento é inviolável. Tá? Já está lançado, não existe como lançar outro. Colocando outro fundamento em cima do que já tem, né? Já não é mais cristianismo, é uma seita, né? Então, vamos lá, vamos seguindo adiante aqui. Então, vamos lá. O fundamento dos apóstolos. Conceito de apóstolo. Apóstolo que vem da palavra apóstolos, que significa enviado, mensageiro. Um discípulo é um aprendiz. Um apóstolo é um representante nomeado. Jesus escolheu 12 e Paulo. Esses homens ajudaram a lançar os alicerces da igreja. Não existem mais apóstolos hoje no sentido mais estrito do termo. No sentido mais estrito do termo, não existe mais apóstolo hoje. Com a mesma autoridade de Paulo e dos 12, né? Autoridade apostólica e até canônica, não existe mais, não existe. Sim, sim. Os 12 foram escolhidos e comissionados pelo próprio Senhor. Viram Jesus ressurreto, tinham autoridade e inspiração literária igual aos profetas do Antigo Testamento. Isso é uma prerrogativa que só coube a eles e mais ninguém, certo? Agora, apóstolo, no sentido mais comum, porque a palavra apóstolo significa enviado, mensageiro, no sentido mais amplo, mais comum, podemos dizer que todo cristão tem um ministério apostólico. Por quê? Porque ele é responsável por enviar a mensagem. Todo cristão é comissionado, é convocado a levar a mensagem, mas no sentido mais comum, mais simples da palavra, digamos assim, né? Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a igreja é enviada a anunciar. Então, no sentido mais comum de enviado, de mensageiro, podemos assim dizer. Agora, apóstolo, no sentido mais estrito, como os 12 Paulo, não existe mais nenhum, tá? E isso podemos afirmar sem medo de errar. Pastor, por favor. Sim. São os 5 ministérios, né? Uhum. Sim. Sim. Aparecer assim, dar mais status ao título, né? Pastor já não serve mais, apóstolo, aí daqui a pouco arcanjo, querubim, daqui a pouco semideus, né? Infelizmente isso é a arrogância humana, né? A arrogância humana. É uma heresia. Agora falando dos 5 ministérios, eu falei que estão na mão, olha só. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, como lembrou aqui o pastor, veja bem. Estão na mão os 5 ministérios. Mestre, doutor, representado pelo dedo mindinho, é aonde consegue chegar onde nenhum outro chega, certo? Lá nos menores pontos, ele consegue, falando da interpretação das escrituras, né? Temos o pastor, que é representado por esse dedo anelar, né? Onde vai a aliança, ele é casado com a igreja.
Temos o evangelista, que é o que chega na frente. Temos o profeta. E temos o apóstolo ou missionário, que é o missionário hoje, né? Que é aquele que é protegido por todos. Certo? Recebe o suporte de todos. Interessante, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente, irmãos, que a hora voa. Meu Deus, são 10h03. Mas vamos lá, a gente vai conseguir. Vamos conseguir chegar lá. Então, veja bem, apóstolos, já falamos no sentido mais estrito e mais comum, né? E temos aqui também a doutrina dos apóstolos, que a gente já falou, que é baseada nos profetas do Antigo Testamento e na vida e mensagem de Jesus. E essa doutrina é que é o fundamento da igreja, que não pode ser alterado nem removido, e nem colocado outro por cima, certo? A doutrina dos apóstolos, as escrituras, elas são suficientes. Não precisa inventar nada mais, nenhuma modinha, sabonetinho, shampoozinho ungido, feijão milagroso. Isso é tudo heresia, tudo bobagem, tudo modismo. Sabe? Aquele que realmente foi chamado pelo Senhor, que sentiu o chamado no seu coração, não precisa inventar nada. A mensagem do Evangelho será suficiente. Ele ouvirá, ele sentirá o chamado de Deus, e ele virá e abraçará a fé, e nada o tirará das mãos do Senhor, porque a mensagem é suficiente. Se a mensagem não for suficiente, nada mais será. Amém, irmãos? Então, a palavra é suficiente. Não precisa nenhum modismo, nenhum invencionismo, criar coisinhas para massagear o ego, para tornar a coisa mais atrativa, criar fazer uma maquiagenzinha para impressionar, para atrair. Não estou dizendo que a gente não pode usar meios e estratégias para trazer o povo para ouvir o Evangelho. Mas não essas bobagens, essas besteiras. Não. Desculpe. A palavra é suficiente. Certo? A palavra que ressuscita, dá vida, a palavra que transforma, o Evangelho é suficiente. É o fundamento, é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Doutrina, vamos seguir adiante. Testemunho dos profetas. Bem provável aqui que Paulo, há algumas divergências aqui, mas é bem provável aqui pela sequência gramatical, que Paulo aqui, os profetas, Paulo está falando dos profetas do Novo Testamento, tá? Mas se ele também estivesse falando do Antigo Testamento, estaria tudo em ordem, tudo em casa. Mas pela ordem gramatical, e pelo comentarista da lição, e eu concordo, tudo dá a entender que está falando dos profetas do Novo Testamento, que são aqueles que auxiliaram, que ajudaram os apóstolos a lançar o alicerce, a interpretar as escrituras, a transmitir a mensagem com fidelidade, porque na nossa cabeça profeta é aquele que adivinha, é aquele que prevê, é aquele que vê na visão, né? Mas no sentido aqui, no Novo Testamento, eles ganham aqui uma tarefa, a semelhança também dos antigos, do Antigo Testamento, mas eles têm uma posição muito importante na transmissão da mensagem fiel do Evangelho, da palavra de Deus, exatamente, da interpretação das Escrituras, né, da explanação da palavra, interpretação dos textos sagrados. Então, esses são os profetas que ajudaram aí na construção do lançamento dos alicerces, que é a doutrina, né? A doutrina de Cristo, da palavra, a palavra de Deus. Vamos lá. Tópico 3. São 10h07, eu tenho aí 8 minutos para a gente falar um pouquinho sobre o tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Vamos lá. Edifício bem ajustado. Eu vou fazer o seguinte. Vamos deixar que eu vou ler aqui. Efésios capítulo 2, versículo 22, diz assim, 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o tópico 3, ele fala sobre edificados para a morada de Deus. Aí temos aqui, edifício bem ajustado,
templo santo no Senhor e morada no Altíssimo. Vamos aqui dar uma sintetizada nessas três partes aqui do tópico 3, né? Todo edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor. Vale indicar que a palavra templo, usado por Paulo, é naos, e não hieron. Hieron era uma palavra grega comum usada para templo, né? O templo num todo, né? O templo todo, hieron. Paulo está usando a palavra naos, que significa o santo dos santos, tá? Só para os irmãos poderem entender, tá? Paulo está dizendo o seguinte: todo templo bem ajustado, ele está falando aqui do templo do Espírito, de nós como cristãos. Nós não somos hieron, nós somos naos. Duas palavras gregas para definir templo, hieron e naos. O templo fala do pátio, fala do lugar santo, fala do templo num todo. Naos fala do lugar santíssimo, aquele lugar íntimo, reservado, que era resumido somente ao sumo sacerdote. Não era para qualquer um, nem para todos. Nós somos naos, isso é, nós somos o santo dos santos. Paulo está dizendo que a igreja, que o crente é o santo dos santos, é o lugar da habitação, lugar da intimidade, onde Deus se revela, né, para uma relação íntima com o crente. Nós somos, hoje a igreja é esse santo dos santos, não é um templo no sentido comum, mas é um lugar especial de habitação, de comunhão com Deus, né? Então, quando Paulo está falando que somos um edifício, um templo, um naos que cresce, né, para templo, para naos do Senhor, ele está dizendo o seguinte: primeiro, que o crente se tornou a habitação de Deus, um lugar especial para encontro com Deus, lugar onde Deus habita e manifesta a sua glória. Não há mais necessidade de um templo de pedras frias, ou um tabernáculo de pele de animais. Deus procura para a sua habitação homens e mulheres regenerados. Quando eu digo que não há mais necessidade de um templo de pedras frias, eu não estou dizendo que nós não devemos vir à igreja, não é isso. Estou falando da habitação de Deus, do Espírito de Deus, da manifestação de Deus. Nós sabemos que o vir à igreja, o culto público, a latreia, né? Como nós encontramos no Novo Testamento, que é a reunião pública dos santos para adorar, isso é uma doutrina. Não existe crente desigrejado. Nós precisamos sim nos reunir para adorar. Sabemos que estamos aí enfrentando uma pandemia, estamos com uma série de restrições, né? Enfrentando uma série de dificuldades. Sabemos que existem aqueles grupos de riscos que precisam ter um cuidado maior, porque todos precisam se cuidar, outros mais, outros também precisam se cuidar, mas nada substitui a reunião da igreja, o culto público, certo? Isso é uma doutrina. Não existe, claro que o culto familiar, a reunião em família, tudo isso fortalece e nos dá uma projeção maior para a reunião pública da igreja. Agora, nada justifica o abandono do culto público, né? Até porque a igreja é um corpo. É um corpo que precisa estar junto, unido, reunidos para adorar a Deus. Espero que ninguém esteja se aproveitando da situação para permitir que isso sirva de muleta e de desculpa para não vir adorar a Deus, né? Dentro das regras atuais de cuidado, de quarentena, mas a igreja, ela segue a sua marcha triunfante e não para. Pastor Ivane, por favor. Sim. Enfraquece. Exatamente. Sim. O culto coletivo, né? Exatamente.
Amém. Obrigado, pastor. Em resumo, o pastor Ivânio está aqui fortalecendo a ideia, corroborando conosco, né, e com a palavra de Deus, claro, que o crente precisa sim congregar. Como? Ilha da Reunião. Pastor Ioane, Deus abençoe, um abraço, pastor, de toda a igreja de Biguaçu. Amém? A todos os nossos irmãos aí que estão nos assistindo na web, sintam-se abraçados pela igreja de Biguaçu. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos aqui, vamos finalizar, que a minha hora praticamente já venceu e eu não quero ser imprudente, tá? Vamos lá. Então, todo edifício bem ajustado cresce. Primeiro, tornou-se habitação, né? Em 1 Coríntios 3,16, Paulo fala da habitação coletiva. 1 Coríntios 6,19, Paulo fala da habitação individual. Vamos lá. O ajuste e crescimento a que Paulo se refere. Então, todo edifício bem ajustado cresce. Que ajuste e crescimento é esse que Paulo se refere? Veja bem. Quando Paulo fala de ajuste e crescimento, esse edifício cresce, ele está indicando uma ação contínua, um processo em andamento, algo que ainda não foi terminado. Enquanto não chegar o dia final, quando o Senhor virá, aí sim ouviremos aquilo que diz em Apocalipse 2, 21 e 3, melhor, 21 e 3, que diz, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Então veja bem, esse edifício que é a igreja está em construção, ele cresce, a obra não terminou. Paulo fala em Efésios também, ele diz que aquele que começou a boa obra em vós, a concluirá até o dia de Cristo. Então, enquanto não chegar o dia de Cristo, a igreja, esse grande edifício, ainda está em processo de construção, tá? Ele cresce, está crescendo na graça, no conhecimento, crescendo numericamente, né? Então, esse edifício está crescendo. A igreja não é uma obra acabada. Esse ato contínuo, esse crescimento, também indica a santificação. Por quê? Porque a santificação, ela não é um processo acabado em nós. A santificação, isso é, aquela que nos foi imputada pela fé quando nós aceitamos a Cristo, ela é uma questão de status. Nós recebemos uma única vez. Tanto é que Paulo, quando fala com os crentes, lá em Coríntios, ele diz, aos santos que estão em Corintos. Aí depois ele vai nos próximos capítulos. Mas eu ouvi dizer que tem filho dormindo com a mulher do seu pai. Eu ouvi dizer que há discussões, discórdias, divisões. Mas como é que ele trata de santo uma igreja cheia de problema? Porque é uma santidade que foi imputada pela fé. Mas também existe a santificação progressiva, que é algo que inicia na conversão e que vai durar a vida inteira, é um processo. O pastor pregou sobre isso no domingo retrasado, no culto da noite, né? Então, é um processo que vai durar a vida inteira. Então, desde a nossa conversão até o dia de Cristo, ou o dia que Cristo nos recolher, nós estamos nesse processo, que é um processo contínuo, e que só vai acabar depois que a igreja for arrebatada, ou que nós formos ao encontro do Senhor individualmente por meio da morte. Enfim, então veja bem, a santificação é algo que vai durar a vida inteira, enquanto estivermos nessa habitação. Aí, para vocês entenderem, a salvação, ela tem 3 tempos. A Bíblia, o Novo Testamento, apresenta a salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. A salvação no passado, Deus nos salvou. A salvação no presente, Ele continua a nos salvar por meio da santificação. A salvação no futuro, Ele vai nos salvar por meio da glorificação. Então, Ele nos salva, nos santifica e nos glorifica. A glorificação fala do arrebatamento, quando seremos transformados em novos corpos, né? Seremos transformados à semelhança do Senhor Jesus. Então, a salvação, ela abrange passado, presente e futuro. Ela indica um ato contínuo, iniciou, continua e vai terminar quando Cristo arrebatar a igreja, né?
Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos por meio da glorificação. Então, essa grande construção, esse grande edifício que é a igreja, esse grande templo, ele está em construção, não é uma obra acabada, e ele está sendo construído para a habitação e glória de Deus. Eu encerro aqui a minha fala e agradeço a oportunidade, passo novamente então. O presbítero irmão Samuel de Schroeder, um grande companheiro de muitos combates ali, quando eu trabalhei como obreiro integrado na cidade de Schroeder, foi meu segundo dirigente na congregação de Rio Erne, e depois tornou-se dirigente da congregação, um sargento da polícia militar, um homem de Deus, um companheiro fiel. Importante aqui ter a presença dele aqui na web. Obrigado, presbítero irmão Samuel, pastor Samuel agora, né? De uma das congregações aí do templo, Deus abençoe. Irmãos, muito obrigado pela atenção de todos, desejo aí um ótimo domingo a todos e passo a palavra ao nosso pastor. O nosso secretário, então, estará aqui com a palavra. Muito obrigado, Deus abençoe. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos fazer a apresentação das classes JNA. Quer fazer essa apresentação? Totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo em verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. Grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, glória a Deus. Matriculados da classe dos jovens, 15 matriculados, ausentes 6, 9 presentes, 2 visitantes, 11 no total de assistência, 6 bíblias, 5 revistas, R$15,80 de oferta. Os irmãos agora vão fazer a apresentação e as irmãs da classe Abraão e Dorcas. E o hino é o 277. O irmão vai fazer a oferta. Gentileza. Texto áureo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Seja achado Em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lavado teu coração, este sangue eficaz de Jesus. salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Fez meu coração mais alvo que a luz, você limpa no sangue eficaz. Vamos, glória. Salve está. Limpo está, pelo sangue de Cristo Jesus. Fez meu coração mais
A classe Abraão tem 35 matriculados, 23 ausentes, 12 presentes, 1 visitante, total de assistência 13 Bíblias, 13 revistas. A oferta foi tirada agora, depois nós vamos descontar. A classe Dorcas tem 24 matriculados, 20 ausentes, 4 presentes. As Dorcas estão pedindo para nós. Total de assistência 4, Bíblias 4 e revistas 4. Passar a palavra agora ao nosso pastor. Muito bem, meus amados, que bom, né, que vocês vieram, está maravilhoso. O nosso abraço a todos que ficaram em casa, que tiverem que ficar em casa, né, e que assistiram essa aula, estão aí mandando aí vários comentários que estava uma bênção, né, então que Deus abençoe a todos, nossos amigos de longe, lá da Ilha da Reunião, o pastor Ioane e sua família, que Deus abençoe, e também os irmãos lá do Oeste, os irmãos lá da cidade que o pastor Fabrício trabalhou, né? Xereder e outras cidades, que Deus abençoe, e os nossos irmãos aqui de Iguaçu que não puderam. Porque tem bem menos gente e nós podemos estar aqui tranquilo, né? Então, muito obrigado. Fiquemos de pé, queridos, vamos fazer uma oração para encerrar. Após esta oração, estaremos encerrando a nossa escola dominical. À noite, eu vos convido a estar presente, o culto de família, né? Culto da família novamente, e nós vamos estar aqui cultuando a Deus, né? Temos aí 120 lugares com espaço, e certamente nós vamos estar aqui para adorar a Deus, cultuar a Deus, como disse o pastor Ivânio, crente precisa cultuar. A brasa, se ficar muito longe, muito tempo longe do Brasil, longe do fogo, ela acaba perdendo, né, a força, né? Então, vamos cultuar a Deus. Você que pode, venha cultuar a Deus, né? Feliz em ver o evangelista Moeraldo, que criou coragem, e vai ser bênção, porque se fica em casa, isolado, parece ser pior ainda, né? Que Deus abençoe. Vamos então orar, agradecer a Deus por esta manhã. Pastor Tomé, levanta a voz em oração, e vamos agradecer a Deus por esta manhã tão maravilhosa, e também abençoando os que estão em casa, né? Para que eles possam passar um bom domingo na presença de Deus. Pastor Tomé orando. Graças a Deus, por tudo, por este momento tão importante, passamos. Queremos te agradecer por tudo, pela tua presença, pelo ensino, pela tua palavra, pelo nosso professor, pastor Patrício, Senhor. Obrigado por tudo que trabalharam no prol dessa escola. Abençoa, de uma forma especial, venha animar a gente para que isso possa estar sempre presente. Em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Fabrício por esta aula tão maravilhosa. Vou dar uma salva de palmas para ele, para agradecer. Deus abençoe. Vamos continuar assim, todo domingo, transmitindo, né? E aqui também ao vivo. Deus abençoe, muito obrigado. Um abraço a todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Um bom almoço, bom apetite a todos. E à noite, 6h30, oração. E às 7 horas começa o culto. Até mais, um abraço a todos. Deus abençoe.